Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula da trilha de Fundamentos de Tecnologia. Essa será uma aula teórica sobre data centers. Mas antes, se vocês estão gostando do conteúdo do canal, não se esqueçam de se inscrever, deixar sua curtida nesse vídeo e também os seus comentários. Assim, cada vez mais poderemos melhorar o nosso conteúdo do canal. Vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Vamos começar com uma introdução do que é data center, falar sobre a segurança física, fornecimento de energia, climatização, monitoramento e data centers na nuvem, como que esse conceito de data center e esse serviço tem se modernizado e é muito utilizado nos dias de hoje, que são os serviços na nuvem. Um data center é uma instalação física centralizada onde se encontram os computadores corporativos daquela empresa, rede, armazenamento de dados e outros equipamentos de TI, de tecnologia, que dão suporte à operação do negócio. Então, uma instalação, quando eu falo instalação, é um prédio, um local físico onde se encontram todos os servidores que fornecem os serviços necessários para a operação de uma empresa. Os computadores de um data center contêm ou manipulam aplicativos, serviços e dados importantes para o negócio, para a sua empresa. Então, é um local físico e seguro que contém todos os servidores ali daquela empresa, fornecendo os serviços ao seu negócio. Aqui temos uma imagem interna de um data center. Como vocês podem ver, temos racks, são estruturas com múltiplos servidores dentro deles, todos interconectados por cabos de rede e energia. E toda essa sala, toda essa infraestrutura do prédio, ela é especial, ela precisa de refrigeração, de uma tensão de energia específica, precisa de redundância de energia e rede, e nós vamos ver todos esses conceitos na aula de hoje. E na aula de hoje vamos ver como funciona um data center moderno, começando pela segurança física, né? Toda a estrutura física do data center ela deve atender uma série de requisitos específicos relacionados à engenharia desse prédio, aonde se encontram os servidores, né? Em que será construída a questão técnicas, como materiais que são utilizados na alvenaria, iluminação desse prédio, requisitos específicos de refrigeração para manter os equipamentos na temperatura correta, fornecimento de energia, climatização, entre outros aspectos, para que esses servidores, essas máquinas, elas se mantenham operando 24 horas em 7 dias por semana. Até porque você não se imagina hoje mais tendo uma indisponibilidade de serviço. Já imaginou naquela sexta-feira, frio, e você querendo fazer uma pipoca, se preparando para assistir um filme no Netflix e ele estar indisponível fora do ar? Isso não é imaginável hoje, né? Um cliente ele quer ter um serviço a qualquer momento, 24 horas por dia, em 7 dias por semana, ou seja, usamos esse termo de 24 por 7, sempre disponível. Então,
Para isso, os data centers e esse local físico, esse prédio, precisa de especificações de segurança física para que os equipamentos se mantenham seguros e em ótimo funcionamento por 24 horas por dia. A primeira característica é a do piso. Ele deve ser elevado em relação à altura do chão, assim como o teto também, ou o forro deve ser falso. Então, tanto o piso é elevado com fundo falso, podendo ser aberto, quanto o teto também deve ter a mesma característica, pois tanto por baixo quanto pelo teto vai se passar vários cabos de energia, cabos de dados, linhas de comunicação, permitindo a instalação também de câmeras de segurança e luminárias ali para poder fazer a manutenção de todo aquele cabeamento, sensores e sistema de refrigeração. Então, toda a instalação depende de uma configuração física dessas salas para suportar todos esses servidores em funcionamento. Ainda sobre configurações físicas do prédio, o material deve ser impermeável e não inflamável, também resistente e não suscetível ao desprendimento de partículas. Todas as paredes devem ser obrigatoriamente de alvenaria ou concreto, resistentes a desastres naturais, como os tornados e terremotos, e também impactos. O local não deve possuir nenhuma janela ou qualquer tipo de abertura. Então, é uma sala, um local totalmente isolado. É necessário que exista uma porta especial corta-fogo. A estrutura deve resistir pelo menos 1 hora de fogo a 1260 graus Celsius. Então veja que toda a engenharia de um data center para atender os requisitos é muito complexo, não é nada simples, e o investimento para ter um data center como este seguro já começa a ficar um alto investimento. Além da estrutura física, a questão da energia é também muito importante. Então, sem dúvida, um dos recursos mais importantes em um data center é a energia. Sem ela, nada vai funcionar. Os nossos servidores não poderão ser ligados e ficarem disponíveis ao nosso usuário ou cliente. Dispor de uma subestação própria, redundante, além de linhas de alta tensão robustas, é importante em qualquer modelo de data center. Como são centenas, muitas vezes milhares de servidores, o consumo de energia desses equipamentos é muito alto, fora todo o sistema de refrigeração e outros sistemas internos do prédio. O consumo é altíssimo, então é importante, é um requisito básico que um data center tenha a sua própria subestação de energia, inclusive em redundância, ou seja, 2 subestações para que se uma tiver qualquer tipo de parada, a outra não seja também afetada. Como os data centers não podem ter indisponibilidade, ou seja, eu tenho serviços ali que não podem ficar fora do ar para os meus clientes, os meus usuários, a redundância é muito importante, como já mencionado. Então, além de dispor de uma subestação, todas as salas têm um fornecimento de energia próprio, grandes baterias
que no caso de indisponibilidade de energia da rede elétrica, essas baterias elas entram em ação, né? E no caso de problema de fornecimento, eles entram em ação e são conhecidos como no breaks, que devem ser um grande porte, né? Conhecidos aí como a sigla UPS. Assim que o fornecimento é cortado, um fornecimento normal da rede de energia falha, as baterias entram automaticamente em ação, não havendo nenhuma interrupção de fornecimento de energia, mantendo assim todos os servidores seguros. Porém, essas baterias, como qualquer bateria normal, têm um tempo específico. Em geral, o tempo de suporte dessas grandes baterias é de em torno de 30 a 40 minutos que ela consegue manter os computadores em funcionamento e todo o sistema sem que haja nenhum tipo de interrupção. Ah, Cris, mas se houver uma falha prolongada de energia, ou seja, ficar horas sem um fornecimento de energia comum vindo pela rede elétrica, né? É necessário também dispor de mais uma redundância de energia, outro requisito básico de um data center. Todos eles dispõem de geradores. Geradores são motores, né? Geradores a diesel, que possuem tanques com milhares de litros de combustível. São usados para alimentar cargas eletrônicas e garantir que os sistemas não parem. Esses podem funcionar por dia ou até meses por meio de reabastecimento contínuo dos tanques de diesel, ou seja, como eles são motores, eles podem ficar ligados ali também 24/7, desde que não haja uma falta ali no tanque de combustível. Ou seja, se eu não tiver alguma falha até crítica na rede de fornecimento, de abastecimento de energia elétrica, esses motores eles vão manter o funcionamento do data center normal, mesmo sem o fornecimento de energia, pois eu vou usar esses geradores gigantes, são grandes motores que mantêm o fornecimento de energia. Então, veja, temos duas redundâncias. Além de ter uma estação própria de energia para um data center, temos grandes baterias e ainda assim temos grandes motores, grandes geradores de energia para que não haja nenhuma interrupção. Pois não queremos em nenhum momento que o nosso cliente, o nosso usuário, ele sofra por uma indisponibilidade ali, gerando um desconforto. Imagina você, dono do iFood, num final de semana, ao meio-dia, no grande horário de pico do almoço, ficar sem os seus servidores disponíveis. Como que os seus clientes se sentiriam com essa indisponibilidade? E também já imaginem o custo de manter tudo isso ativo e seguro para os seus clientes. É, com certeza, um investimento muito alto. Vamos então para mais um requisito básico aqui de um data center, que é a refrigeração das salas de servidores. Sem ar-condicionado, em cerca de 5 minutos, a temperatura onde ficam os racks com todos os computadores e servidores da empresa, essa sala poderia atingir 70 graus Celsius. Então você imagine, em apenas 5 minutos, sem refrigeração nessa sala, ela ficaria em torno de 70 graus Celsius, o que ocasionaria uma parada crítica para todas essas máquinas. Então, data centers modernos possuem grandes chillers, que é um grande sistema que mantém a temperatura
ideal constante nas salas, podendo entendê-los como grandes resfriadores de águas. Então, eles estão passando entre as máquinas, entre os racks ali, e eles produzem água gelada para que eles passem, né, a resfriar o ar, e esse ar quente ele saia pelo aquele espaço, aquele vão que temos no teto, leve o ar quente fora, e por baixo, aonde passa os cabos também, ele entra esse ar mais frio. Então ele está sempre mantendo, está dissipando esse ar, né? Ele tem que sair da sala, tem que dissipar o ar quente e manter a entrada do ar frio de forma constante. Por isso também, novamente reforçando aqui, que é muito importante que haja esses vãos, tanto o vão do chão, que haja uma diferença entre o chão real da sala e onde estão os servidores, onde vai passar os cabos, pois por ali também vai passar todo o ar frio, e também esse vão no teto, onde vai ser dissipado todo o ar quente e vai sair, vai ser puxado pelo esse sistema de refrigeração para eliminar esse ar quente que os servidores geram. Vocês têm computadores em casa, vocês já notaram que os seus notebooks e computadores eles esquentam com o tempo, com o uso. Em cerca de meia hora, ele já está em uma temperatura diferente da sala. Então, imagine você uma sala com centenas ou milhares de computadores. Imagina esses computadores funcionando por horas e horas, o calor que será gerado. Por isso é muito importante um sistema de refrigeração avançado e super potente para que a sala se mantenha na temperatura ideal, também 24 horas por dia. Outra característica comum de data centers é uma sala completa de monitoramento. Todo data center moderno possui uma sala de monitoramento 24/7, que funciona 24 horas por dia, 7 vezes por semana. O monitoramento é tanto para a saúde dos servidores, links de rede entre os computadores, o link de internet que é utilizado para expor esse serviço ao mundo, à internet, expor esses serviços internos aqui do data center para o mundo, quanto também da infraestrutura e engenharia do prédio. Então não é apenas para os servidores e serviços que estamos disponibilizando para os nossos usuários e clientes, é também dessa engenharia. Então existe monitoramento, existe sensores para todos os componentes que eu mencionei na aula de hoje. Uma vez que qualquer falha em um dos sistemas da engenharia do prédio, ele pode ser crítico e causar um colapso no sistema, como por exemplo, o sistema de refrigeração. Ele não pode falhar. Se ele falhar, como eu já mencionei, em 5 minutos, ele pode superaquecer os servidores e eles terão que ser desligados, ou eles então poderiam ter uma falha crítica, até perder componentes, estragar aqueles servidores que são caríssimos. Ou seja, não só todos os sistemas ali computacionais têm monitoramento com pessoas olhando e analisando qualquer tipo de falha para que entre em ação, mas todos esses sistemas prediais que garantem o fornecimento de energia, o fornecimento de refrigeração, eles precisam de sensores e monitoramento especial, pois nenhum sistema pode falhar. Na verdade, alguns falham e a gente tem que garantir que o sistema redundante ele entre em ação. Então, para isso, precisamos monitorar e garantir que essas redundâncias serão capazes de assumir em caso de qualquer erro no sistema principal. E, para finalizar essa aula sobre data centers, não poderíamos deixar de mencionar, não vamos entrar em detalhes, mas mencionar
os data centers na nuvem ou cloud. Dado o crescimento digital exponencial, toda a complexidade, como eu disse, investimento, engenharia e manutenção para manter esses servidores 24 horas por dia funcionando, surgiram empresas provedoras desses serviços na nuvem, como a AWS, que é a Amazon Web Service, a Google Cloud, a Azure, que é um provedor da Microsoft, e muitas outras que já existem, que provém esses serviços na nuvem com pagamento sob demanda. Você não precisa comprar nenhum equipamento. Administrar essa infraestrutura predial, equipes que fiquem disponíveis 24 horas por dia, né? Você apenas paga pelo uso das capacidades desses servidores, né? Se utiliza de serviços na nuvem, podendo focar então em fazer o seu negócio crescer, o seu business, aquilo que você se propõe, o serviço que você quer prover para os seus clientes, enquanto empresas especializadas em data centers e serviços como esse pudesse focar em vender esse serviço e essas capacidades, né? Nós temos um termo em inglês que chama commodity. O que isso quer dizer? É um serviço que qualquer empresa especializada pode. Não há um diferencial específico de mercado para que você sempre precise investir em servidores, né? Você pode comprar, na verdade, alugar, pagar por esses serviços, pois são serviços de mesma capacidade, categoria. Então, ao invés de você comprar e investir em ter e ser dono desses servidores, fazer a manutenção, você pode pagar apenas pelo aluguel, né? Como se fosse o carro. Para que eu vou comprar um carro que custa 100 mil reais? Se eu posso usar um Uber, usar um carro compartilhado, ou então um aluguel de carro. Já existem aplicativos onde você pode alugar um carro por horas, né? Nem questão de dias, como a gente tem as locadoras hoje. Já temos experimentos de empresas liberando carros por hora. Bicicleta, por exemplo, já está super popular. Por que eu vou investir em uma bicicleta que custa talvez 2 mil reais, uma boa bicicleta com bom equipamento? Se eu só uso 2, 3 vezes por mês ali no parque, então eu posso pagar por hora, reservando e liberando o uso dessa bicicleta através de um aplicativo. Então, hoje em dia, temos esse mesmo nível de serviço para data centers, serviços que são capacidades de servidores, né, na nuvem. Então você paga, você contrata ali o servidor ou a quantidade de servidores e serviços na nuvem apenas pelo tempo que você utiliza, assim como você estaria utilizando uma bicicleta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo sobre data centers. Não deixem de comentar e curtir o nosso vídeo. Vai ajudar cada vez mais o nosso canal a se tornar melhor. Obrigado.